vou direto então no parágrafo 5º aqui na nossa continuidade aqui. A impugnação tempestiva, então a impugnação intempestiva não faz nada, mas a impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais. Então, ok, tem oblifei e tem alocação. Gente, eu estou falando um exemplo que eu trouxe de SS para uma norma federal, mas assim, vale como exemplo, tá? Ninguém vai utilizar para o município de Campinas a legislação federal de procedimento administrativo federal. É só pela pedagogia da questão. Então, beleza, mas voltando um pouco. Então, qualquer um dos dois faz a impugnação, fez a impugnação, suspende a exigibilidade do crédito tributário para os dois. E se você olhar o 125 do Código Tributário Nacional, quando você tem a responsabilidade solidária, a prescrição, tanto tem a interrupção, a recontagem para ambos. Então, quando um realiza um ato de interrupção da prescrição, aproveita ou prejudica ao cônjuge ali ao responsável, ao outro sujeito passivo. Veja, que nessa situação você tem justamente essa veiculação aqui para o PAF, quer dizer, então eu tenho os dois, apenas um apresenta impugnação, mas apresenta impugnação em relação ao todo, ao crédito tributário. O crédito tributário está com a exigibilidade suspensa também em relação ao outro. Agora, e aí o que a norma fala, se a impugnação versar somente sobre a parte da responsabilidade tributária, então ela não necessariamente vai aproveitar, né? E aí, então, o disposto nesse artigo não se aplica a hipótese em que a impugnação versar somente sobre o vínculo de responsabilidade tributária, caso que produzirá efeito somente em relação ao impugnante. Quer dizer, aqui obviamente quem tem interesse de impugnar apenas a questão da responsabilidade é quem é o sujeito passivo a quem foi imputada a questão da responsabilidade. Então você teria aí uma questão muito controversa, que você teria a suspensão da exigibilidade em relação a essa pessoa, quem foi atribuída a responsabilidade, quem impugnou, mas o crédito tributário ele não teria a suspensão da exigibilidade, ou seja, para o outro poderia haver o procedimento de cobrança. Fica um pouco controverso se, como eu disse, for responsabilidade solidária à luz do 125, porque ou eu, pois bem, tenho a suspensão de exigibilidade e não tenho a fluência do prazo prescricional, ou eu tenho a possibilidade de cobrança e necessariamente começa a fluir o prazo de prescrição, que vai ali basicamente até o ajuizamento de execução fiscal. Então, legal, o processo vai ser encaminhado para julgamento, depois que transcorrido o prazo para todos os autuados. Então você imagina uma situação que o cara, recebe a notificação dia 5, outro recebe dia 15. Você tem um lapso de 10 dias aí, né? Ou seja, um tem um prazo mais adiante do que o outro. Então 30 dias no âmbito federal para impugnar. E aí você pode, então, o cara vai fazer o julgamento. Na esfera federal você tem o julgamento de 2, às vezes 3 instâncias, tá? Você tem a delegacia de julgamento, aí você pode ou não recorrer, o fisco também tem um recurso de ofício, e aí vai para o conselho, que é o CARF, né? Lá em Brasília, e que a gente ouve falar bastante, é a segunda instância. Depois poderia ter uma terceira instância, que é um órgão de cúpula do CARF, né? O Câmara Superior de Recursos Fiscais. Mas aí é um recurso, parece assim, para quem trabalha no âmbito do judiciário, parece um recurso especial, ou seja, ele tem uma função muito mais de uniformização das decisões, da jurisprudência administrativa, do que um recurso, do que uma apelação em sentido estrito. Mas a gente chega lá, se vocês quiserem a gente faz um vídeo sobre isso. Bom, finalmente vai falar que o oposto também é verdadeiro, ou seja, que se ninguém pagar nem ninguém impugnar, você vai ter a continuidade de procedimento de cobrança. Então, linhas gerais, é isso. Lançamento tributário tem que ser respeitado, responsabilidade tributária tem que ser respeitada e as hipóteses estão no Código Tributário Nacional. A Instrução Normativa 1862 traz um momento e traz algumas situações de garantia ao contribuinte, um procedimento, claro, também para o responsável tributário, para que a gente possa falar de imputação da responsabilidade tributária. E aí, nas situações em que, reitero, você já tem, o fisco já consegue identificar a responsabilidade tributária junto com o fato gerador, ele deve fazer sob pena de você ter o não lançamento nessa questão de responsabilidade tributária. A gente já continua logo na sequência.